Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Hoje, neste vídeo, vamos calcular 5 fatorial com mais 5 primorial sobre 5. Como a gente calcula isso aí? Você sabe calcular? Deixe aí nos comentários a sua resposta. Deixa a resposta certa e também a errada, porque quando você comenta a resposta errada, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, quando você erra e ignora, deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro não foi importante e você acaba errando várias vezes a mesma coisa. Então, nós temos aqui o sinal do fatorial e o sinal do primorial. O sinal do fatorial é esse sinalzinho aqui de exclamação da língua portuguesa, né? E aqui do primorial, você é usado, hoje em dia está muito conhecido como hashtag, né? Você coloca aí nas redes sociais uma palavra importante, por exemplo, você quer destacar uma palavra, por exemplo, você vai viajar, aí você coloca hashtag viagem, uma forma de você dar um destaque para essa palavra. Então esse símbolo é chamado de hashtag por causa da internet, mas também já tem outros nomes anteriores, por exemplo, tralha, também chamado de cerquinha, jogo da velha, e cardinal em Portugal. E por aí vai. Também é usado, o pessoal da programação deve saber, né, a linguagem C Sharp, né, de Sharp de inglês. Então existem vários nomes para esse sinalzinho aqui, jogo da velha, tralha e por aí vai. É usado aqui no primorial. O que é primorial e o que é fatorial? Fatorial de um número é você multiplicar esse número pelos seus antecessores, até 1. Já o primorial, você só vai multiplicar os primos, entendeu? É o mesmo conceito de multiplicação, é o produto dos números iguais ou menores que esse número. Ou então são os antecessores. Quem são os antecessores de 5? É o 4, ou seja, todo número que é menor que 5, ele é antecessor, ou seja, ele vem antes. Então quando a gente chama de antecessor, a gente está falando de um número que é menor. Quem é o primeiro antecessor de 5? É o 4. Que é um número menor que 5. Então vamos lá, e vamos dividir tudo por 5. Tá? Isso aqui é uma forma de fração, mas representa uma divisão também. Então vamos lá, pessoal. Um abraço para Aline de São Paulo. Outro abraço para Iris de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. E você, de onde é? Deixe aí nos comentários de onde você é. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos do WhatsApp, familiares. Se inscreva no canal e também clique no sininho e selecione todas as notificações para você ficar por dentro da novidade do canal, tá? Porque quando você clica no sininho, você é inscrito, vai receber alguma coisa. Para você melhorar isso, você clica no sininho e selecione a palavra todas, de todas as notificações. Assim você não perde as novidades do canal. Ou pelo menos a maioria você vai perder. Porque talvez um ou outro, né? Porque eu já notei que o YouTube, um ou outro ele não informa. Mas a maioria ele vai informar. Então vamos lá. E também, se puder, seja membro do canal. Sendo membro do canal, você ajuda o canal a melhorar em qualidade. E também a acessibilidade, incentiva, né? Porque aqui as pessoas muita gente acaba tirando dúvidas, aprendendo, relembrando. Entendeu? Então vamos lá. Temos 5 fatorial mais 5 primorial dividido por 5. Tá? Dividido por 5. Bom, a letra está boa? Vamos lá. O que é o fatorial de número? Bom, como eu falei, o fatorial de número é o seguinte. Vou botar para cá. Fatorial de 5, 5 fatorial e 5 primorial. Então estamos calculando 5 fatorial e 5 primorial. Bom, 5 fatorial. O fatorial de número, como eu falei, é o produto dos números iguais e menores que 5. Quais são os números iguais e menores que 5? Então primeiro vamos achar quais são os números menores que 5. Até 1. O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. A gente vai multiplicar. Ó. Esse sinal aqui de ponto representa a multiplicação. Multiplicar, multiplicar. Então 5 fatorial é o produto, ou seja, a multiplicação de números iguais e menores que 5.
Quais são os números iguais e menores a 5? O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. O primorial também é um produto de números, só que apenas números primos. Então daqui, quem são os números primos? Vamos olhar. 1 é primo? Não. 2 é primo? É. 3 é primo? É. Então vou multiplicar. 4 é primo? Não. 5 é primo? É. Pronto. Aqui, enquanto o fatorial é o produto de todos os números naturais iguais e menores que 5, todos os números naturais não nulos, tá? O primorial é apenas o produto dos primos, desses números. E quais são os primos? Que são menores iguais a 5, o 2, o 3, o 4. O 0 não é primo, né? Não dá para ser primo, porque não existe 0 dividido por 0. Nem o 1 dá para ser primo. Por quê? Porque para ser primo, um número ele tem que ser divisível por ele mesmo, né? Primeiro critério. O número tem que ser divisível por ele mesmo. Divisível por ele mesmo. Tá? Ele mesmo. Pronto. O segundo critério é ele ser divisível por 1. E o terceiro critério é o 1 tem que ser diferente de 2, tá? Ou seja, não pode ser o mesmo número. Que é o exemplo número 1. O número 1 é divisível por ele mesmo? É. O número 1 é divisível por 1? É. Mas como é o mesmo 1, o 1... Quem é o ele mesmo de 1? É o 1. Então, ele satisfaz aos dois, mas eles são o mesmo número. Então, na prática, o 1 só é divisível não por dois números, ele mesmo e 1, mas só por 1. Como ele é divisível apenas por um número, então ele não satisfaz a terceiro critério. Como não satisfaz, então o 1 não é primo. Agora o 2, o 2 é divisível por ele mesmo? É. O 2 é divisível por 1, então o 2 é primo. Ok? O 3 é divisível por ele mesmo? O 3 é divisível por 1? É, então ele é primo. Só que é o seguinte, o número primo, ele é divisível exatamente por dois números. Ele não é divisível por menos de 2, nem por mais de 2, tá? Ele é divisível exatamente por dois números. Então vamos lá. Vamos tentar ver, ó, o 2 é divisível por ele mesmo. Vamos ver. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Como deu resto 0, a gente diz categoricamente que 2 dividido por 2 dá resposta 1 e resto 0. Ok? Agora, o 2 divisível por 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 0. Pronto. O 2 é divisível tanto pelo 2 quanto o 2 é divisível por 1. Ou seja, o 2 é divisível por ele mesmo e o 2 divisível por 1. Por quê? Porque em ambas as divisões dá resto 0. 0 e 0. Então, resto 0, 2 dividido por 2. Resto 0, 2 dividido por 1. E o 2 divisível por 3, não. O 2 não é divisível. O 2, um número só pode ser divisível por números menores que ele, ou iguais. Ele não pode ser divisível por um maior. Então, a gente só olha para baixo, tá? A gente não olha para cima, não. Ou seja, você esquece o 3, o 4, o 5, tá? Porque todos eles vai dar resto diferente de 1. Se a gente tentar dividir o 2 por eles. Então tá, agora o 3. O 3 é primo? Bom, o 3 é divisível por ele mesmo? É, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 0. O 3 é divisível por 1? É, ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 0. Bom, então o 3 é divisível por 3, porque deu resto 0. O 3 é divisível por 1, porque deu resto 0. Então, e 3 é divisível por 2? Não, olha só. 2 vezes 1 dá 2, 3 tira 2, fica 1. Deu resto 1. Como deu resto diferente de 0, a gente afirma categoricamente que 3 não é divisível por 2. Então, como não é divisível por 2, o número 3 é divisível apenas por dois números, por ele mesmo e por 1. Não é divisível por mais números, não é, porque seria o 2. E também os outros números seriam maiores que 3. Então, se você está dividindo 3 por 4, vai dar resto diferente de 0 sempre. O 3 por 5, por 6. Então, você ignora já esses números, tá? Então, o 3 também é primo. O 4 é primo? Olha, o 4 é divisível por ele mesmo? É. 4 vezes 1 dá 4. Deu 0 aqui. O 4 é divisível por 1? É. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 0. Então, nós temos o quê? Que o 4 é divisível por ele mesmo e por 1. Bom, satisfez os dois critérios. Satisfez o terceiro, que é que 4 não é 1, né? Então, mas tem um número menor que 4 que divide o 4. Quem é esse número? É o 3? Não. Vamos conferir? 3 vezes 1 dá 3. 4 tira 3 fica 1. Deu o resto 1. Então, 4
4 não é divisível por 3. Agora vamos tentar o próximo número, o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Opa! Então a gente pode dizer que o 4 é divisível por 2. Note uma coisa. Encontramos um terceiro número que divide o 4. Que número é esse? É o 2. Como existem mais de 2 números pelos quais o 4 é divisível, então o 4 não é primo, o 4 é número composto. Okay? Agora o 5. O 5 é divisível por ele mesmo. 5 vezes 1 dá 5. Porque do resto 0. 5 é divisível por 1. Vai dar 0. Agora, o 5 é divisível por 4. 4 vezes 1 dá 4. 5 tira 4 fica 1. Resto 1. Como deu resto 1, o 5 não é divisível por 4. O 5 é divisível por 3. 3 vezes 1 dá 3. Deu resto 2. Como deu resto 2, o 5 não é divisível por 3. O 5 é divisível por 2. 2 vezes 1. Opa, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então vai lá. 2 dá 4. 5 tira 4 fica 1. Deu resto 1. Como os restos é 1, 2 ou 3 ou 1 também, ou seja, os restos não são 0. Os restos são diferentes de 0. Então a gente diz que 5 não é divisível por 4, 5 não é divisível por 3 e 5 também não é divisível por 2. Como o 5 não é divisível nem por 4, nem por 3, nem por 2, então não existe outro número além dele mesmo, do próprio 5 e do 1 que divide o 5, tá? Então o 5 tem apenas 2 divisores pelos quais ele é divisível, que é o 5, o próprio 5 e o 1. Então o 5 é o número primo. Ok? Agora a gente entendeu porque 2, 3 e 5 é primo? Está com dúvida? Coloca nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade de entender o que foi explicado. Então a gente vai multiplicar agora. Né? Vai multiplicar. Então vamos lá. Aqui a gente poderia fazer uma coisa. Né? A gente poderia fazer uma outra maneira, mas depois eu mostro. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15. Né? 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. Aqui é 4 vezes 5 dá 20. 3 vezes 20 dá 60. 2 vezes 60 dá 120. Ok? Aí nós vamos botar aqui, né? 120 com mais 30 dividido por 5. A gente pode calcular isso aqui, ó. 120 com mais 30 dá 150. 150 dividido por 5. A gente, para simplificar, ou não, vamos dividir por 5, bora. 150 dividido por 5. Ok? Vamos dividir agora. Bom, é aquilo que eu já falei nas outras aulas, né? Você começa pelo 1, primeiro algoritmo aqui. Você olha aqui que o 1 é menor que 5. Como ele é menor que 5, você vai pegar esse 1, vai olhar para o lado, tem um 5, vai juntar, dá 15. Aí vai repetir o teste. 15 é menor que 5? Se for menor que 5, você continua e pega o 0. Mas como 15 é maior que 15 e 5, então você para por aqui mesmo e vamos conversar aqui. Bora lá. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 15? É o 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. 15 menos 15 é 0. Pronto. Ok? Então, deu um 3. Só que sobrou um 0 para cá. A gente desce o 0 e desce o 3 aqui. Porque 5 vezes 0 dá 0. Então, tá com dificuldade? Você pode confirmar. Pegar o 30. Para você confirmar uma divisão, você faz a operação oposta, que é a multiplicação. Aí vamos lá. 5 vezes 0 dá 5, dá 0, né? Porque tudo multiplicado por 0 é o próprio 0. 3 vezes 5 dá 15. Ó, note que a resposta foi esse de cima aqui. Quando você pega esse e divide por esse, vai encontrar esse. Quando você multiplicar esse por esse, deve-se encontrar o 150, ok? É uma forma de você confirmar a conta. Se der diferente, ou você errou na multiplicação, ou você errou na divisão que a gente está querendo confirmar. Então deu 30, galera. Deu 30. Você poderia também ter simplificado. Ó. Note uma coisa, que aqui
uma dicasinha aqui que pode ser útil para economizar tempo. Tem aqui 5 fatorial com mais 5 primorial. Um bizuzinho aqui. Olha isso. Agora, se quiser, às vezes, em vez de você calcular 5 fatorial vezes 4, né? Que dá vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você vai somar com 5 primorial, que é 2 vezes 3 vezes 5. Aí eu vou dividir tudo por 5. Note uma coisa, que tem sinal de mais aqui, antes dele e depois dele, tem um 5, não tem? Tem um 5 aqui e tem um 5 aqui. Por que isso é importante? Note que tem um 5 aqui embaixo. Aí, se a gente for simplificar pelo 5 aqui embaixo, você evita multiplicar à toa. Porque você eliminando 5, a sua conta vai ser apenas essa multiplicação, você vai somar com essa multiplicação. Se você deixar o 5, você vai ter que multiplicar todo mundo aqui por 5, todo mundo aqui por 5, e depois dividir tudo por 5. Ou seja, é um passo, é um trabalho a mais desnecessário se você tiver numa prova. Agora, se você tiver só fazendo exercício aqui, faça, multiplique bastante a forma de você exercitar a mente. Agora, se você estiver fazendo uma prova que precisa de tempo para terminar logo, então é melhor você simplificar. Esse aqui é o bizuzinho. Por que eu estou explicando? Porque, note, aqui tem uma soma. Então eu posso colocar esses 5 em evidência, para ficar mais claro para você ver. Posso fazer o seguinte, posso fazer o seguinte, vou multiplicar por 4, 3, 2, 1. Aí eu vou somar com 2 vezes 3. Entendeu? Eu podia também já ter ignorado esse 1. Aí ia ficar só assim, vai ficar só 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 mais 2,3, que eu vou dividir por 5. Opa, Então, por quê? Porque aqui é distributivo, 5 vezes essa parte aqui, mais 5 vezes essa parte aqui. Eu tirei o 5 tanto dessa parte depois do mais, quanto antes do mais. Eu posso fazer isso. Como o 5 aparece 2 vezes, eu posso retirar e botar todo mundo aqui entre parênteses e deixar o 5 fora. Ou eu posso fazer o contrário, pegar o 5, para poder tirar do parênteses, eu vou ter que multiplicar 5 por isso aqui, né? E depois multiplicar o 5 por isso aqui. Tá? Mas não é o que a gente quer agora, a gente quer deixar o 5 em evidência para poder fazer isso. 5 aqui, pam, pam. Tá entendendo? Você já podia cortar aqui direto, né? Já que você entende. Aí o que ia acontecer? Ia ficar 4 vezes 3 vezes 2 com mais 2 vezes 3. Porque já simplificou bastante. 3 vezes 4 é igual a 12. 2 vezes 12 é igual a 24. Com mais 2 vezes 3 dá 6. Então, 2 vezes o número 3 é igual a 6. 3 vezes 4 é igual a 12, com mais vezes 2 é igual a 24. Ok? Entendeu? 3 vezes 4, 3 vezes 4. 4 com 4 dá 8. 9, 10, 11, 12. 2 vezes 2 dá 24. 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou ter 24 mais 6 é igual a 30. Resposta 30, que nem a gente encontrou aqui. Achou alguma dificuldade? Calculamos 5 fatorial mais 5 primorial sobre 5. Você achou 30? Nós achamos 30. Se você achou 30, deixe nos comentários. Se você achou outro número diferente de 30, também deixe nos comentários. Porque quando você coloca o número errado nos comentários, você está dizendo que aquele erro foi importante para você não errar mais. Se você simplesmente ignora o erro, você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro não tem importância e que você acaba podendo errar mais vezes. Entendeu? Então, para evitar que você erre, coloque a resposta errada nos comentários. Também digo de onde você é. Um abraço, pessoal de Marília. Um abraço pro Roberto de Itaúna. E você, de onde é? Qual é a sua cidade? Coloque aí nos comentários. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 de Matemática. Nesta aula, vamos calcular 5 fatorial sobre 5 primorial. Esse símbolozinho aí de exclamação da língua portuguesa é usado aqui na matemática para simbolizar o fatorial, assim como o símbolo de hashtag, né, é usado para representar o primorial. Esse símbolo de hashtag é chamado de hashtag devido ao uso das redes sociais. As pessoas querem destacar uma palavra, por exemplo, aluno, coloca hashtag aluno. Professor, hashtag professor. É a forma de você destacar a palavra. Esse símbolo é chamado de tralha, cercadinha, jogo da velha,
Cardinal em Portugal é chamado de Cardinal. Um abraço pessoal de Cardinal. E um abraço pessoal de Portugal que chamam esse símbolo aí de Cardinal. E você, de onde é? Deixa nos comentários. Um abraço para Solange de Santos e para o Ricardo de Ilhéus. E você é de onde? Deixa aí nos comentários de onde você é. Deixa aí nos comentários a sua resposta, tanto a resposta certa quanto a resposta errada. Quando você deixar a resposta errada nos comentários, você está dizendo para o seu cérebro que a resposta é importante para você não errar mais. Quando você erra uma questão e deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo não tem importância e assim o seu cérebro acaba errando mais vezes, porque ele não deu importância àquele assunto. E como você vai fazer uma prova que você erra a questão e aquilo fica na sua mente, você destacou aquele erro, dificilmente você vai errar de novo. Agora, quando você simplesmente erra e deixa para lá, se cair na prova de novo, você erra. Por quê? Porque você não deu atenção. Então, é muito importante para melhorar o seu aprendizado, entendimento, é você deixar a resposta errada nos comentários. Assim, se o seu cérebro vê alguma importância, que foi importante aquele erro, então, para você não errar mais. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos do WhatsApp e familiares também, das redes sociais. Se inscreva no canal e clique na opção, no sininho, a opção todas, para você não perder as novidades do canal. Pelo menos a maioria, quase todas, o YouTube deve informar. Uma outra que talvez o YouTube, ou por alguma falha do sistema, ele não informe. E também, se puder, seja membro. Com um pouquinho você pode ajudar o canal a melhorar em qualidade e também disponibilidade aí para mais pessoas exercitarem a mente, porque a matemática é uma forma de exercitar a mente. Assim como é importante exercitar o corpo, é importante exercitar a mente. Tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Então, temos aqui o 5 fatorial sobre 5 primordial. Aqui, esse traço aqui representa uma divisão, tá bom? Então, o que é fatorial de número? Então, o traço fatorial de número é o produto dos números iguais e menores que este número. Quem são esses números? Não nulos. Quem são esses números? É o 5, é o 4, é o 3, é o 2, é o 1. Então nós temos aqui o produto. O que é o produto? O produto de vários números. É a multiplicação desses números. Quando você vai calcular o produto dos números iguais e menores que 5, então você vai calcular o 5, vai multiplicar por 4, vai multiplicar por 3, multiplicar por 2 e por 1. Ok? Então, esse é o fatorial. Você vai pegar todo mundo que é igual ou menor que 5 e multiplicar. Menos o zero, tá? São os números não nulos. Ou apenas números positivos. Pode ser uma forma de ver isso. E aqui, no caso do 5 primordial, você só vai multiplicar os números primos menores ou iguais a 5. Quais são os números primos menores ou iguais a 5? É o próprio 5, é o 3 e o 2. Por que 5 e 3 são primos e os outros não? Bom, o 0 não é primo porque não dá para dividir 0 por 0. O 5 é primo porque ele é divisível por ele mesmo e por 1. O 3 é primo, ele é divisível por ele mesmo e por 1. Apenas isso. O 2 é divisível por ele mesmo e por 1. Apenas isso. Não existe outro número que divida 5, 3 e 2, além de eles mesmos se dividirem e o 1, tá? Está claro isso? Por exemplo, ou seja, cada número primo tem exatamente 2 divisores. Um número primo não tem menos que 2 divisores, assim como ele também não tem mais do que 2 divisores. E esses 2 divisores são exatamente ele mesmo e 1. Todo número é dividido por ele mesmo, menos o 0. E por 1. Né? Então, vamos lá. Olha só, vamos pegar aqui o 5. Vamos dar um exemplo aqui. 5 é divisível por 4? Não, né, galera? Vamos ver. 4 vezes 1 dá 4. 5 tira 4, fica 1. Não é, porque deu resto diferente de 0. Como deu resto diferente de 0, a gente diz que 5 não é divisível por 4. Agora, vamos pegar o 5 e tentar dividir por 3. 5 é dividido por 3? Olha, 3 vezes 1 dá 3, 5 tira 3 fica 2, resto 2. Então, como dá resto 2, não é resto 0, então a gente diz que 5 não é divisível por 3, porque deu resto 2.
Ok? Agora vamos tentar dividir o 5 por 2. 2 vezes 2 dá 4, que dá 1, resta 1, diferente de 0. Então a gente diz que 5 não é dividido por 2. Agora 5 é dividido por 5, vamos ver? 5 vezes 1 dá 5, 5 menos 5 dá 0, deu o resto 0. Opa, deu o resto 0, então a gente diz que 5 é divisível por 5. 5 é divisível por 1. Bom, 1 vezes 5 dá 5, 5 menos dá 0. Opa, tanto 5 dividido por 5, quanto 5 dividido por 1, dividido por 1, é igual a 0, a resto 0. Como dá ambas as contas do resto 0, a gente pode dizer categoricamente que... Tá entendendo? Pode dizer categoricamente que o 5 é divisível por 5 e por 1. Vou repetir. Como eu fui dividir o 5 por 5 do resto 0, dividir o 5 por 1 também do resto 0, ambas as contas deram o resto 0, isso significa que o 5 é divisível tanto por ele mesmo quanto por 1. E só isso. 5 não é divisível por 4, porque deu resto diferente de 0. O 5 não é divisível por 2, porque deu resto diferente de 0. E o 5 também não é divisível por 3, porque deu resto divisível, porque deu resto diferente de 0. Quando os restos são diferentes de 0, a gente diz que um número não é divisível por outro. Quando o resto é igual a 0, a gente diz que sim, é divisível por outro. Então, o 5 é divisível apenas por dois números. Ou seja, o 5 tem apenas dois divisores, que são ele mesmo e 1. Por isso o 5 é primo. E a mesma coisa acontece com 3. A mesma coisa acontece com 2, tá? Já o 4, ó, ele é divisível por ele mesmo. 4 vezes 1 dá 4, que dá 0. Resto 0. E 4 divisível por 1, 4 vezes 1 dá 4, resto 0. 4 é divisível por 4 e 4 é divisível por 1. Agora 4 é divisível por 2, vamos ver? 2 vezes 2 dá 4. Opa, resto 0. Então 4 é divisível por ele mesmo, 4 é divisível por 1 e também 4 é divisível por 2. É um terceiro número aí pelo qual o 4 é divisível. Então o 4 não é divisível apenas por dois números. E o número primo? O número primo é aquele número que tem apenas dois divisores e exatamente dois divisores. O número primo não pode ter menos que dois divisores, nem mais que dois divisores. O 4 ele tem três divisores. Então, o 4 não é primo. Assim como o 1, ele não é primo por quê? Porque o 1 ele é divisível por ele mesmo. E também o 1 é divisível por 1. Como ele mesmo e o 1 são a mesma pessoa, o próprio 1, então o 1 tem exatamente um divisor. Tá? E esse divisor a gente usa satisfaz o critério do ele mesmo quanto do 1. Como são apenas um divisor na prática, que é o próprio 1 e não 2, então a gente diz que o 1 não é primo. Ficou claro? Bom, a gente poderia calcular isso aqui, mas note uma coisa, agora eu vou diminuir o tempo. Em vez de multiplicar o 5 por 4, 3, 2 por 1 e depois multiplicar o 5 por 3 por 2, como tem 5 embaixo e em cima, eu posso cancelar. Aí assim eu não preciso usar o 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1. É isso que eu estou fazendo. Então vai sobrar só os outros aqui. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. E aqui vai ficar 3 vezes 2, ok? Mas dá para ir mais, não dá para ir mais? Olha, note uma coisa. Tem 3 em cima e 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. O 2 dividido por 2 também dá 1. O 1 a gente ignora, né? Vai dar sempre 1. Sobrou 4. Olha que beleza. Resposta 4. Agora, se você tiver numa prova, faça assim. Se você tiver com tempo para poder exercitar mais a mente, então vamos multiplicar isso aqui. Que vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 4 dá 20. Né? 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Agora a parte de baixo. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. Ficou 120 por 30. Aí a gente vai dividir 120 dividido por 30. Agora vamos praticar a divisão. Vamos lembrar ou aprender. Vamos lá? Bom, como é que a gente calcula uma divisão? A gente pega primeiro 1 e vê. É menor que 30? É. Então a gente olha para o lado e tem o 2 e a gente junta todo mundo. O 12 é menor que 30? É. Continua menor que 30. Então a gente vai pegar o 12, vai olhar para o lado, o 0 junta todo mundo, 120.
Então, 120 é menor que 30? Não, é maior. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar o número que chegue mais próximo possível de 120. O ideal é o número que dê igual. Qual é o número que a gente multiplica por 30 que dá igual a 120? Não sabe? Vamos ver se existe. Se não existir, a gente vai pegar o número que se aproxima ao máximo. Só não pode passar. Se passar de 120, a gente descarta esse número, tá bom? Vamos lá? 1 vezes 30 dá 30. 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 30 dá 90. 4 vezes 30 dá 120. E 5. O 5 dá 150. Então, passou. Então, voltamos para o 4. 4 vezes 30 dá 120, que é o mesmo número, que é o ideal que tem que calcular. Então, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 3 dá 12. 120 com 120, 0, 0, 0. Então, 30 dividido por 4. Quer dizer, 120 dividido por 30 dá 4. Resto 0. Ok? Que é a resposta aqui. Ó. A gente encontrou 4 assim e 4 assim. Ok? E aí, pessoal? A explicação ficou clara? Deu para entender que existem várias formas de fazer as coisas? E tem formas que são mais rápidas, é importante para uma prova, para você terminar logo e não perder tempo e assim evitar problemas de falta de tempo. Mas se você estiver em casa, exercitando a mente, é importante que você faça o máximo de cálculo possível para você exercitar a mente, até mesmo para poder entender melhor os conceitos, as operações, entendeu? Achou fácil, difícil? Deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Deu 30? Coloca nos comentários. Deu diferente de 30? Também coloca nos comentários. Como eu falei, quando você coloca uma resposta errada nos comentários, você está dizendo para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais, tá?